tarde, bem-vindo a estas memórias que contam o espaço da Agência Eclésia, onde pretendemos fazer memória e propor o legado de algumas pessoas que contribuíram, quer para comunidades, para congregações religiosas, como também para a Igreja em si, e que durante este tempo em que atravessamos, marcados pela pandemia, nos deixaram. Importa, por isso, propor aquilo que foi as suas vidas e não deixar cair no esquecimento aquilo que foi o contributo de tantas pessoas que quiseram deixar a sua construção para aquilo que é a Igreja. Tal como foi o caso do Frei César Pinto, frade capuchinho, que nos deixou recentemente, em fevereiro, e que o Frei António Martins, provincial dos frades capuchinhos, aceitou recordá-lo e propor-nos a sua vida e o seu legado. Frei António Martins, muito agradeço a sua disponibilidade de estar aqui a conversar connosco. Perguntava-lhe as primeiras... Falar sobre a vida do Frei César Pinto significa falar de que pessoa? Uma pessoa simples, humilde, profundamente ligada àquilo que é o carisma dos franciscanos, uma pessoa que cultivava também o carisma de São Francisco de Assis e, portanto, uma figura simples, ligada ao ambiente e a um estilo de vida marcadamente simples e junto dos pobres. Nem sabia que já sabia tanta coisa dele. Ora bem, o Frei César já morreu com 80 anos, não parecia. Parecia muito mais jovem, com a sua jovialidade, com a sua disponibilidade, com o estar próximo de todos e também da malta nova. Ele foi muito dedicado aos jovens, na pastoral juvenil, nas diversas fraternidades onde esteve em Gondomar, esteve em Coimbra, esteve aqui em Lisboa e no Porto. Umas vezes como superior da casa, dos capuchinhos, outra vez como parco, outra vez como coadjutor, às vezes como professor, esteve em Coimbra como professor, portanto, mas a vida dele distingue-se um bocadinho pela sua disponibilidade, pela vivência da fraternidade, que é o específico nosso, e pela maneira como ele lidava com as pessoas, não punha barreiras, dialogava fraternalmente e então com os jovens muito mais. É um legado que nos deixa muito, muito, muito vincado. E os jovens, como diz o Frei António, pelas várias fraternidades por onde ele passou, o trabalho dos jovens e da pastoral juvenil era uma prioridade dele. Era uma prioridade dele, não só quanto como professor, como também como animador de grupos de jovens, seja escuteiros, sejam jovens das nossas comunidades cristãs ou paroquiais, ele dedicava-se muito, de tal maneira que é um carisma que ele vivia, dentro da vivência do carisma franciscano, o estar a lidar com os jovens, e muito próximo dos jovens. Isso é gratificante também porque via-se que os jovens bebiam a mensagem que ele transmitia. No fundo, era uma procura de um rejuvenescimento da Igreja e Também, colocar os jovens no centro da também, missão da Igreja e no centro da missão franciscana também, não? também. Ele procurou, como dizia São Francisco, renovar onde estava, inovava e renovava. É uma característica bonita dos franciscanos, não só manter o que está, mas rejuvenescer e animar e criar vertentes novas, e o Frei César ia muito nessa linha, não se acomodava, procurava inovar e criar coisas novas onde estivesse. Ele esteve em 4 ou 5 fraternidades diferentes ao longo de 60 anos de capuchinho e 53 de sacerdote, e a vivência dele foi esta, estar próximo daquele que dialoga connosco, quer sofra, quer não, estar sempre próximo. Como São Paulo, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, o Frei César ia muito nessa linha, muito compreensivo, muito afável, muito solidário. É um legado muito bonito que nos deixa. Foi, Frei António, um frade ao ritmo do Vaticano II também, pergunto. Também. Ele tomou o hábito em 1959 e fez os votos perpétuos ali mesmo na altura do Concílio Vaticano II. Eu imagino que tenha sido um motor que o tenha levado a uma confirmação da vida consagrada. Exato, ele procurou lidar com a renovação da Igreja e iluminá-la ou animá-la com as luzes do Vaticano II. E, portanto, ele foi aberto a estas vivências novas e procurou adaptar-se, e rejuvenescendo também a Igreja. Isso é muito, muito bonito, isso é verdade. Ele professou em 1960 os primeiros votos e depois ordenado sacerdote, foi em 1967.
portanto, dava 53 anos de sacerdócio que ele viveu connosco. E tem uma particularidade muito interessante na ordenação sacerdotal, que foi nos 50 anos do Santuário de Fátima. E foi em Fátima. Exatamente. E por isso, quando ele fez os 50, quis celebrá-los em Fátima. Foi na altura em que veio cá o Santo Padre. E que importância Mariana tinha na vida dele, enquanto sacerdote? Ele tinha uma ligação ao Santuário de Fátima, tinha um carisma mariano também na sua Na vocação sua sacerdotal. espiritualidade, tinha duas vertentes bonitas, que era a mariana, a vertente franciscana, como é lógico, não é? Era, digamos, a bolha, como hoje se diz, onde ele se envolvia, franciscana, a espiritualidade franciscana, e depois muito a mariana. Ele tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora, talvez incutido pela mãe dele também, mas vivia muito esta dimensão, e por estar próximo, porque Pombal, ele era do Conselho de Pombal, é perto de Leiria, portanto, ele vivia muito esta dinâmica mariana, isso é verdade. E notava-se nos artigos que ele fazia, ele escrevia muitas crónicas para a revista bíblica dos Capuchinhos, da difusora bíblica, e ia muito nesta linha também. A vivência de Maria, ou a integração de Maria na espiritualidade cristã e, logicamente, na dele também, que era bonito. Parece-me que o trajeto do Frei César fica muito marcado também pela importância do estudo. Ele licenciou-se em Direito, já depois de ter sido ordenado sacerdote. Sim, senhor. Já aqui em Lisboa, por onde foi destacado, em 1967, 68, bastando aqui, talvez 3 anos depois, matriculou-se em Direito Civil e fez a licenciatura em Direito Civil. Eu até pensei que era nos 2 direitos, o canónico e o civil, mas não, foi só no civil. E pronto. Mas exerceu dentro da dinâmica da Igreja. Ele foi, como se diz, conselheiro do Tribunal Eclesiástico de Coimbra. E, portanto, porque todas as dioceses têm um tribunal eclesiástico, e ele colaborou, quando estava na Fraternidade de Coimbra, colaborou com o Tribunal Eclesiástico em Coimbra. Isso para ele era um motor de procura de conhecimento ou de serviço à Ordem dos Capuchinhos? Nos diversos cargos e encargos que serviu, desde superior de uma casa, desde animador da pastoral jovem, pastoral vocacional, desde colaboração pastoral nas diversas comunidades. Nós temos comunidades cristãs muito vivas, por exemplo, Gondomar, que não é paróquia, mas tem, por exemplo, na catequese 800 crianças. Portanto, tudo isso cria dinamismo e lidar com grupos, e ele viveu muito essa dinâmica de incutir na Malta Nova o carisma franciscano. De alegria, de proximidade, de solidariedade e, sobretudo, de fraternidade. Que é a Fratelli Tutti do Papa, vai beber aí, São Francisco de Assis. Estavam em muita sintonia, digamos assim, não é? Estavam. E eu lembrei-me muito, quando agora o Papa foi ao Iraque e se encontrou com o responsável máximo da igreja, da religião muçulmana lá, lembrei-me da ida de São Francisco, encontrar-se com o sultão no Egito, em Damieta, quando no tempo das cruzadas. São Francisco foi também, não para lutar, como é lógico, mas para dialogar com o sultão, para fazer as pazes entre católicos e muçulmanos. Lembrei-me deste paralelismo entre o Papa Francisco e o São Francisco. Sim. E toda a gente aplaudiu esta ida do Santo Padre ao Iraque. Foi muito positivo. Infelizmente o Frei César já não o pôde acompanhar, deixou-nos antes, é verdade, mas acredito que teria sido uma atitude que o Frei César iria com certeza enaltecer também. E gostaria de ler com olhos dele e depois fazer e transcrever em texto. Ele faleceu agora em fevereiro, a 24 de fevereiro, como sabe, vítima do Covid, e depois de uma permanência no Hospital de Santo António no Porto, findou-se a 23 de fevereiro. Esteve lá o mês de fevereiro, praticamente. Sim. Ainda esteve nos cuidados intensivos, mas não conseguiram recuperá-lo. Foi assim um corte muito grande dele connosco, ninguém esperava, mas pronto, também há coisas que a gente não espera, são inesperadas. É verdade. E a dele foi também a partida dele. Ele um dia antes, ou 2 dias antes de ser induzido em coma, pediu a Santa Unção. No dia seguinte, escreveu uma mensagem assim: à Igreja pedi a Santa Unção, aos irmãos peço perdão. Bendito seja Deus, o sumo bem. Foram as suas últimas palavras que me dirigiu como provincial. Eu imagino que isto tenha sido tremendo. Para mim foi a despedida dele. Quando eu li aquilo, pronto, está a despedir-se.
E não foi de viva voz, porque ele já não falava, foi por escrito. E eu, quando vi aquelas palavras, e pronto, é a despedida do César de nós. E pronto, e foi. Isto, Frei depois António, foi induzido em coma, já deixou de falar, e passados 3 dias ou 4 já não. acabou por falecer. Frei António, como é que é importante, o Frei César, ele passou por, digamos, por todas as fraternidades em Portugal, conheceu inclusivamente durante o ano sabático que teve, conheceu a fraternidade, quer em Paris, mesmo que de passagem, esteve também em Londres. Como é que é importante nós recordarmos o Frei Filipe? Como é que a comunidade, a fraternidade capuchinha vai manter o seu legado nestas diferentes vertentes que ele foi procurando desenvolver na sua vida? Quanto a Paris e a Londres, onde ele esteve, não temos temos relação no sentido que são nossos irmãos no mesmo carisma, mas não dependem nada de nós, nem temos articulação com eles. Mas a amizade que se estabeleceu também neste... Ele é que pediu passar parte do ano sabático nos Capuchinhos de Paris e também outra parte nos Capuchinhos de Londres, e assim foi. Porque naquele ano sabático, o que pede esse ano fica ao dispor dele, tanto a leitura como viagens, como mini curso de 6 meses que usar, e ele pediu para ir para aí, e assim foi. Mas pelo facto de ele de alguma forma ter quase passado por todas as comunidades em Portugal, dar-lhe um conhecimento e uma vivência muito forte com todos os frades. Como é que se pode manter o legado do Frei César daqui para a frente? O legado é continuar na mesma linha da proximidade uns com os outros, da fraternidade, que é o nosso carisma, pronto, e estar atento ao que sofre e ao que está excluído, na linha da solidariedade, um bocadinho isso, que era o que ele vivia também. E nós procuramos também seguir. Vai deixar saudades também entre os jovens? Muito, muito. E viu-se isso nas condolências que enviaram, mensagens que enviaram, notou-se muito isso. Mesmo de Angola chegaram mensagens, inclusive o nosso cardeal patriarca fez o favor de escrever uma pequena mensagem a agradecer o trabalho que o César fez a nível da Igreja de Lisboa e da Igreja do Porto, porque eles conheciam-se, quando o senhor cardeal esteve a bispo do Porto, o Frei César era pároco no Amial e, portanto, havia esta relação de trabalho também e de obediência, digamos, de comunhão obediencial com os responsáveis da igreja local, exatamente. Mas é um legado grande que nos deixa, era muito facetado, plurifacetado o Frei César, e por isso sentimos muita falta dele. E não deixa de ser interpelador que uma pessoa com 80 anos tenha essa capacidade e essa vontade tão grande. Muita jovialidade ainda tinha, muita jovialidade e muito gosto de estar com a malta nova, sintonizar com a malta nova, isso também lhe fazia bem. E era uma vivência muito forte que ele tinha. Era assim. Frei António Martins, eu agradeço muito as suas palavras e o facto de ter estado aqui à conversa connosco, porque me parece que não só pela vida do Frei César Pinto, mas também por aquilo que ele na sua vida nos convidou a fazer, nesta atitude de proximidade e de proximidade aos jovens também, é um testemunho que vale a pena propor e que importa não esquecer também. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Frei António Martins, por ter estado connosco à conversa. Obrigadíssima. Sim, senhor.